Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Todos já acharam? Amém. João, capítulo 21. Vamos ler. Amém. Vamos à leitura. Versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazeis alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacentais os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amém? Pode sentar, por favor. Vamos a uma breve oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por mais este ano de festa, meu Pai. Seja o Teu nome. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que
O Senhor, com tua graça soberana, perfeita e gloriosa, possa vir aos nossos corações, perdoar os nossos pecados, absolver-nos dos que nos são ocultos, fortificar-nos em tua presença e para a tua glória. Senhor, vê o nosso encontro ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, com teu Espírito, restaura a relevância da tua palavra, para que venham a ti aqueles que são teus. Ó Deus Todo-Poderoso, opera, meu Pai, no coração das pessoas, opera no coração dos jovens, para que eles venham a ti, Senhor, para que eles reconheçam o verdadeiro valor que há na eternidade, que há na glória do Senhor Jesus Cristo, um valor infinito e incontável. Senhor, guia-nos pelas tuas mãos, somos tão fracos, pequeninos. Leva-nos, Senhor, ao Santo dos Santos, e que o Senhor, ó Deus, possa abrir os nossos corações, e possa, ó Deus Todo-Poderoso, pelo teu Espírito, implantar a tua palavra neles, e nos dar vida e vida em abundância. Ensina-nos a tua palavra, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem será: vigiai e orai na vida de Pedro. Como acabamos de ler, Jesus Cristo, ele aparece pela terceira vez aos seus discípulos após ter ressuscitado. Devemos entender uma coisa aqui muito interessante, que Jesus avisou Pedro que o galo não cantaria 3 vezes antes que ele lhe traísse. E Jesus aparece a Pedro pela terceira vez. A primeira vez que Jesus aparece a Pedro e a André é justamente numa pescaria. E quando Jesus diz semelhantemente para eles pescarem do outro lado do barco e ter uma pesca tão grande como essa, a resposta de Pedro é: apartai-vos de mim, pois sou pecador. Sabe por quê? Porque ele reconheceu diante de tão grande milagre, poder e palavra gloriosa, que aquele era o Filho do Deus Altíssimo, era o próprio Deus que estava diante dele. Glória a Deus. Quando ele reconheceu isso, ele pensou: eu vou morrer, eu sou pecador. E ele sabia da história das pessoas que tinham entrado no Santo dos Santos e tinham voltado mortas, porque havia pecado nelas. Logo, diante do próprio Filho de Deus, ele ficou com medo de morrer. E Jesus aparece a ele depois, exatamente dessa forma. Ainda há, irmãos, outras questões muito importantes a serem levantadas enquanto essa mensagem, enquanto essa passagem. Como, por exemplo, quando nós pensamos no começo dessa passagem, pensamos em diversas coisas. Tanto nesse episódio de Pedro negar o próprio Jesus Cristo, quanto em relação às palavras do nosso Senhor. Como é o tema da festa, em Mateus 26, o tema nos é dado que vigiai e orai, pois o Espírito pode estar preparado, mas a carne, ela é fraca. Amém? Essas palavras de Jesus, vigiai e orai, são muito importantes, mas por quais motivos? Porque há uma conduta real e necessária enquanto as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Há exigências reais que Ele nos dá. Amém? Inclusive, algo muito importante a ser pensado é o que acontece após esse episódio. Após esse episódio, nos é narrado em Gálatas capítulo 2 que Pedro estava junto com os discípulos e ele estava comendo junto aos gentios. Logo, quando chegou os judeus, ele saiu da mesa junto aos gentios e se sentou somente com os judeus. E Paulo ele nos avisa que Pedro não estava andando segundo a verdade do Evangelho. Aqui tem uma mensagem muito importante para nossas vidas. E mesmo se você for um apóstolo do Senhor, sempre você precisará andar em santidade. Amém? Amém. Como o apóstolo Pedro, não importa o que você fez em sua vida, todo dia é o dia de lutar diante do Senhor e santificar e seguir a santificação e a pureza e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? A santificação é constante e você precisa andar segundo a verdade do Evangelho.
E agora, a partir disso, eu irei pensar com vocês a respeito de algumas passagens que nos falam segundo a verdade do Evangelho, principalmente nas parábolas, porque algumas realidades e verdades da palavra de Deus precisam sempre ser faladas. E realmente há a questão do seguinte, de que a palavra de Deus nos fala que somos salvos pela graça, não somente. Somos salvos pela fé, e a salvação de Deus nos foi dada pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não há motivo de glória alguma dentro de nós. E até as obras que praticamos foi de antemão preparada por Deus, como nos fala em Efésios capítulo 2. E ao mesmo tempo, irmãos, temos que entender o seguinte, que a salvação é de graça, mas ela é valiosa. Amém? Ou seja, a salvação, ela pode ser de graça, mas ela exige que você tenha um certo tipo de conduta, que é segundo a verdade do Evangelho. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é o seguinte, que você precisa estar atento a o que Jesus exige de você. E você sabe o que Jesus exige de você? Ele exige tudo, exatamente tudo, toda a sua vida. Ele exige que você ande com Ele e ande com Ele, e que você também tenha a mente dele. Não é você creu em Cristo, agora eu vou viver como o mundo. Não, é você crer em Cristo e viver como Cristo na terra. É você não pensar entrando, sendo influenciado como o mundo, mas é você pensar, tendo um pensamento segundo as Escrituras. E aqui há algo muito importante a ser pensado também, é que é o seguinte, quando nós pensamos a questão da parábola do semeador, nos é falado que Jesus nos fala através de parábolas muitas vezes, e as parábolas são para os servos. Recentemente houve uma disputa enquanto a questão de que as parábolas seriam simplificações ou algo parecido, tem o contexto do dia a dia para falar da palavra de Deus, mas em Mateus capítulo 13 nos fala que a verdade de Deus, ela estaria oculta para aqueles que estão se perdendo. Agora, ela seria aberta, ela seria revelada, esclarecida para aqueles que são salvos. Ou seja, as parábolas são para atrair as pessoas para chegar mais perto de Jesus. E o que significa essa parábola? Amém? É para que você estude a palavra de Deus e compreenda os mistérios do reino de Deus que Jesus tem para revelar aos seus filhos. Amém? Então, a respeito da parábola do semeador, nos é falado a respeito da conduta que o Evangelho exige. Porque nos é falado, Mateus capítulo 13, não precisa ver, você lê em casa, tá bom? E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Versículo 5. E outra parte em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola em específico, ela fala como você está preparando a terra do seu coração à palavra de Deus. Esse é o tema dessa parábola. Ainda mais, Jesus interpreta essa parábola, ele diz o seguinte, o semeador saiu, e o semeador, ele semeia a semente, e essa semente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, primeiro, quando ela cai no meio do caminho, são aqueles que escutam a pregação, que escutam tudo que veio no culto, mas não se preocupou em entender. E logo vem o diabo, rouba a palavra e a pessoa continua no caminho do inferno. Ainda há outra semente que ela cai junto ao terreno pedregoso. É a pessoa que entende a mensagem. A palavra, ela cresce como se fosse uma árvore, cresce rapidamente e ela recebe com alegria. Mas mesmo assim, a pessoa ela pode ter preparado o coração e entendido a mensagem, mas aí quando ela não tem raiz, o que acontece?
vem o sol, vem as circunstâncias, como diz a palavra de Deus. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando se vê os amigos, quando se vê os amigos mundanos, quando se vê as questões mundanas, quando se vê os pecados passados, quando se vê a perseguição do mundo, dizer que o evangelho não tem relevância, a pessoa se escandaliza, porque ela não se preocupou em ter raízes, ela não se preocupou em estudar a palavra e ter uma vida de oração. E ainda há outra, que ela é semeada entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse outro grupo são as pessoas que recebem com alegria, entendem, passam tempo com a palavra de Deus, mas aí vem concorrências a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele precisa ser o Senhor absoluto da sua vida. É tudo ou nada. Se você não tem a Cristo, você precisa que ele seja Senhor da sua vida. Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 33, ele diz: aquele, pois, que vinha até mim e não estiver pronto para largar tudo, por amor a mim, não merece ser meu discípulo. E é o que Jesus diz. Jesus, ele é exclusivo. Jesus, ele exige que ele seja o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e não há outro. Ainda mais, ele também nos fala, e isso é escândalo para o mundo, porque o mundo diz que todo mundo salva, mas a gente sabe que só há um nome pelo qual devemos ser salvos no céu, e é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi somente Ele que viveu uma vida perfeita, sendo Filho de Deus, foi encarnado, ensinou tudo aquilo que precisamos entender sobre a palavra de Deus, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz do Calvário, debaixo da ira de Deus, ficou 3 dias morto, ao terceiro dia ressuscitou, e veio e pregou, ascendeu aos céus e intercede pelos seus filhos à destra de Deus. É somente Ele tem esse poder e somente Ele pode salvar. E você precisa ir a Cristo. Você precisa, meu querido amigo, você precisa ir a Cristo e pedir: Senhor, me salve, senão eu pereço. Senhor, me salve, porque eu tenho pouca fé. Senhor, eu me arrependo no meu caminho passado, porque eu preciso de Ti, senão eu estarei condenado. Você tem que entender isso. Ainda mais, há também aqui uma mensagem muito interessante e muito poderosa. Observe, os cuidados desta vida. Será que a gente tem tempo para Deus? Amém? Ou será que os cuidados desse mundo têm tomado a centralidade de Deus na nossa vida? Quando você pensa em seu serviço, você diz: ah não, Deus fica de lado, aqui sou eu, aqui é meus afazeres mundanos, ou Deus é o Senhor da sua vida. Quando você está na sua escola, você está entre seus amigos, e você conversa com seus amigos como um mundo ou como um cristão. Pense a respeito disso. Ainda mais, a sedução das riquezas. 1 Timóteo capítulo 6 nos é falado que a palavra de Deus é uma fonte de muito lucro, mas ela é um lucro eterno, porque muitos têm caído por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele fala aos ricos: ricos, tomem cuidado para que vocês não sejam enganados pelas incertezas das riquezas. É isso que nos é falado, irmãos. Será que nós estamos usando Jesus Cristo como uma forma de ganhar riquezas, ou Jesus Cristo é nossa riqueza completa? Vamos pensar a respeito disso. Ainda mais, vamos pensar a respeito também de outra questão importante. Jesus Cristo, Ele nos dá força e graça. Eu sei que as circunstâncias são difíceis, mas vamos lembrar dos hinos da Assembleia de Deus. Vamos lembrar do hino Conversão, ou mesmo do hino que nos fala que o assunto do bom pregador é o Calvário. Vamos lembrar da prega do hino Conversão, que nos fala que pela cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Essa é a vitória, porque pode faltar tudo, mas Cristo não faltando. Glória a Deus. Eu vou ter forças e graça, porque eu vou ter alegria em Deus para lutar todos os dias, trabalhar todos os dias,
Se Cristo quiser te dar algum valor, algum dinheiro, glória a Deus. Mas é Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é para a sua glória, para o seu reino. Amém? Não independe de qualquer circunstância. O tema do bom pregador sempre é o Calvário. E para que o pregador pregue o Calvário, ele precisa estar emergido na palavra de Deus. Ele precisa estar cheio da palavra de Deus. E não é algo fácil, porque a palavra de Deus sempre tem muita riqueza e é muito vasta, ampla. É um texto escrito há mais de 2000 anos. Logo, é preciso muito estudo. E todo crente precisa de estudo, não só o pregador. Amém? Porque Paulo, em Colossenses capítulo 1, também nos fala: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Mas a palavra de Deus não é só conhecimento de cabeça, é também uma vida de coração. Amém? Você precisa então estar com uma vida de oração diante do Senhor Jesus Cristo. Você precisa amar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida completamente, com todo o seu coração. Amá-lo, servi-lo, glorificá-lo e ter prazer nele. Porque, irmão, o mundo pode te dizer, existe prazer no mundo, mas você sabe o que diz o Salmo 16? Que a plenitude de alegria na presença de Deus e em Jesus Cristo há delícias perpetuamente. Ou seja, todo pecado é uma terrível mentira, porque o prazer eterno está em Jesus e só em Jesus. Amém? É um prazer que não tem fim. E quando você entrar na palavra de Deus, entendê-la, orar, conhecer o Senhor Jesus Cristo, você vai entender o que quer dizer isso. É uma alegria, é uma paz, é um amor que excede todo o entendimento, e nada no mundo vai te dar. Uma bebida te dá um prazer momentâneo, mas Jesus Cristo, ele vai te dar uma vida eterna, vida em abundância. Ainda mais, há também algumas questões muito importantes a respeito das parábolas do Senhor Jesus Cristo. E ele nos fala também outro aviso em relação a isso. Ele diz o seguinte: propôs então uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, e quando começam a brotar, sabeis, pois vós, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui há uma questão muito importante sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus dá alegria, a palavra de Deus dá bom ânimo, a palavra de Deus dá esperança, a palavra de Deus, ela traz uma nova vida. Como a palavra de Deus diz: como crerão se não há quem pregue? A palavra de Deus, então, ela traz fé ao coração humano. Amém? Ela torna a pessoa uma nova criatura. Você pode dizer assim: ah não, eu não vou para a igreja porque eu não tenho vontade. Então ore a Deus pedindo essa vontade, busque a Deus para ter essa vontade, porque senão você estará condenado. É muito sério. Inclusive, você deve buscar a Deus para ter essa vontade. Esse velho coração não pode buscar a Deus. Peça a Deus: Senhor, salva-me, dai-me um novo coração. Senhor, perdão pelos meus pecados. Você precisa disso urgentemente. Vai passar os céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Essa palavra é poderosa. Deus disse que haja luz e houve luz. Deus disse que sejam criados céus, a terra e tudo que nelas há, e tudo se criou. Aleluia. O universo não desobedece à palavra de Deus, e você tem que entender isso, o poder da palavra de Deus. Vamos valorizar a palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite. Há também uma dinâmica muito importante em relação ao seguinte, continuando em Lucas 21:34: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria. E aqui vamos expandir para as obras da carne. Amém? Muitas vezes a gente não comete alguns tipos de pecados, mas a gente enche nossas mentes e nossa vista com programas que não agradam a Deus. Vamos pensar a respeito disso. E muitas vezes a gente se alimenta e tem práticas de alimentação que não agradam a Deus. Por quê? Porque estão prejudicando a nossa saúde e a gente não está ligando para isso. Não sabeis que o vosso corpo é de Deus? Vocês não são de vós mesmos. Portanto, agir bom. Ainda mais, embriagueis
a dos cuidados da vida, e aquele dia sobrevenha como vós como os laços. Pois há de vir sobre vós que habitam sobre a face da terra. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho de Deus. Amém? Será que você estará em pé na presença do Filho de Deus? Isso é uma metáfora indicando o seguinte: será que você vai estar lavado pelo sangue do Cordeiro? Ou vai estar em desespero, perguntando: onde está? Eu fiz milagres em teu nome, eu profetizei em teu nome. Mas Jesus pode te dizer: apartai-vos de mim, vós que eu não conheço. Porque aquele que serve ao Senhor é aquele que crê e aquele que anda segundo o que o Senhor diz. Amém? Portanto, isso é algo que sempre deve estar em alerta com a gente, para a gente vigiar e orar. Além disso, irmãos, temos que pensar nessas questões. Outra questão muito importante é a respeito justamente dessa história de Pedro. Amém? O Senhor Jesus Cristo advertiu Pedro muitas vezes. E a advertência a Pedro está em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. É uma ênfase muito precisa e muito profunda. Olha o que ele diz a Pedro em Mateus capítulo 26. Então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás. Respondeu-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os seus discípulos. Olha o que diz em Marcos 14. Disse-lhe então Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Replicou-lhe Jesus: é verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, mas ele se repetia com: você me negarás, mas ele repetia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam a todos. João 13 fala a mesma mensagem, tá bom? E em Lucas nos é falado uma passagem muito reveladora e muito interessante sobre essa circunstância de Pedro. Então, irmãos, eu quero salientar a respeito dessas 2 passagens que eu li a seguinte questão. Primeiro, a palavra de Deus já tinha avisado Pedro que os apóstolos iriam negar Jesus, eles iriam fugir. Amém? Mas Pedro, eles estavam muito ensimismados em si mesmo. O orgulho estava enganando Pedro. Ao invés de Pedro se ajoelhar diante de Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim para que eu não peque, ele disse: ainda que todo mundo te negue, eu morrerei por ti. Amém? Olha, a palavra de Deus estava falando, mas Pedro desvalorizou. Será que é esse o nosso comportamento? A palavra de Deus estava falando, mas Pedro disse: eu sou mais forte do que Deus. É isso que nos é falado. Amém? A palavra de Deus estava avisando Pedro, mas Pedro queria ficar com as suas ideias. Será que somos culpados disso hoje? Em Lucas 22, Jesus nos revela algo muito profundo do mundo espiritual que havia acontecido. Nos é dito, Lucas 22, 31: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando tu te convertestes, fortalece teus irmãos. Respondeu Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: digo-te, Pedro, não cantarás hoje o galo antes 3 vezes antes que tenha me negado. Então, irmãos, temos que entender o seguinte: sabe por que o diabo,
rogou para Jesus? Porque ele é o nosso acusador, como diz Apocalipse. Todo pecado do ser humano e todo pecado dos filhos de Deus, o diabo está acusando. Mas sabe de uma coisa? Para todo pecado que o Filho de Deus comete, Jesus está lá para interceder. Amém? E por causa de Jesus é que a sua fé, ela não desfalece. Amém? O diabo estava lá dizendo a Jesus: Jesus, Pedro é orgulhoso, Pedro tem pecados, deixe que eu penere como o trigo. Peneirar é o seguinte: passa Pedro e fica a fé de Pedro. Pedro perder a fé, Pedro ser como essa semente que caiu à beira do caminho e queima, e vem os pássaros e comem e morre. Que a fé de Pedro seja uma fé falsa. Mas Jesus não deixou a fé de Pedro desfalecer. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra em vós, ele vai terminar. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ainda mais, irmãos, essa deve ser a base da gente, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Até quando a nossa base vai ser outra? Vamos pensar a respeito disso. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 nos é falado: conheço as tuas obras, nem és frio e nem és quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim pois, és morno, e não és quente nem és frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A não saber, e você não sabe que é coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-se que venha de mim, venda tudo os que tem, como um tesouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio a fim de vir os teus olhos, para que vejas. É uma palavra muito profunda, porque o mundo pensa que tudo volta em relação ao dinheiro, e a igreja não pode pensar assim, porque Apocalipse nos avisa que é a palavra de Deus que é valiosa, é a salvação de Deus que glória é valiosa, a Deus, aleluia. É a fé em Deus que é valiosa, e o dinheiro é só um servo para a glória de Deus. Aleluia. Ele não é o Senhor. Ainda mais, nos é falado também outras questões importantes a respeito justamente da fé, porque Jesus rogou por Pedro, e temos que entender que Jesus roga pelos seus filhos. Ainda mais, nos é falado a respeito dessas questões muito importantes dessas passagens. Sabe por quê? Porque as riquezas desse mundo, a nossa vida nesse mundo, ela vai passar, ela vai se esvair, ela vai acabar. Toda a riqueza desse mundo vai passar, mas a palavra de Deus e a eternidade com Deus nunca vai passar. Amém? Seu verdadeiro tesouro deve ser a salvação do Senhor Jesus Cristo, e a glória de Deus, e a palavra de Deus, que possam te tirar tudo, menos a palavra de Deus. Ainda mais, irmãos, nos é falado também a respeito do seguinte, que toda essa importância da palavra de Deus nos é voltado para a seguinte forma: muitas vezes oramos e não recebemos, como diz Tiago capítulo 4, porque estamos orando pelos nossos próprios desejos. Cobiçais e nada tens, logo matais e vejais, não podeis lançar, logo não combateis, fazer guerras, nada tens, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pede mal, para gastardes em vossos prazeres. Será que o nosso prazer tem sido nosso, ou tem sido em Jesus Cristo, na oração, na palavra de Deus? Vamos orar a Deus e pedir perdão por essas questões. Vamos buscar ao Senhor Jesus Cristo e glorificá-lo e exaltá-lo e pedir a Ele. O Salmo 37 e 34 tem sido muito usado. Satisfaçais o Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor
E a gente pensa logo, tudo que eu pedi, toda a riqueza, tudo mais, isso tudo eu vou receber de Deus. Mas não, irmão. Se o seu coração estiver contrito com o Senhor, Ele sabe o que Jesus quer. Amém? Ele sabe o que Jesus quer na palavra de Deus. Ele sabe o que Jesus descreveu. E tudo que um servo de Deus mais quer é mais de Jesus Cristo. Amém? Paulo, ele sabia o que era ter riqueza e o que era pobreza, mas ele tudo podia no Senhor que o fortalecia. Amém? Ainda mais, Paulo, ele considerou tudo como perda, como lixo, como réfugo, em comparação ao Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, você foi usado por Deus, que até as toalhas que Jesus usava com poder, curava doentes. Mas Paulo disse, não, meu irmão, eu preciso caminhar, eu preciso como um corredor correr e ser o ganhador da corrida da fé. Eu preciso correr, eu preciso cuidar de mim mesmo. Aquilo que já passou, eu deixo para trás e eu vou correndo rumo a Cristo, rumo à glória da salvação, rumo a Cristo. Você deve ser assim. Você pode ter vivido muitos anos bom com o Senhor, mas é hora de viver maravilhosamente bem com o Senhor agora mesmo. É hora de voltar às Escrituras e a orar todos os dias. Ainda mais, nos é falado, isso tudo tem a ver com a verdade do Evangelho, ter a mente de Cristo, louvar ao Senhor, como nos é falado, um louvor agradável ao Senhor, o sacrifício bom, santo e agradável ao Senhor, é uma mente contrita e completamente inteirada da presença e da glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso nos é falado, vigiai e orai, como as bodas do Cordeiro. O como você tem guardado a sua salvação, você persevera até o fim ou tem retrocedido? Lembrem, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás, senão o Senhor não vai se agradar dele. Amém? Como nos é falado, irmãos, também, prosseguindo em nossa mensagem, temos que entender o seguinte: como eu falei agora há pouco, o Senhor não é o trampolim para as nossas conquistas, mas o Senhor é o Deus glorioso, estamos satisfeitos nele, e pelo combustível, pela esperança, pelo ânimo que temos nele, podemos ir ao mundo pregar a palavra de Deus, porque toda a luz que o mundo tem são vocês. Amém? São os que creem. Então, você precisa brilhar a glória do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus em sua conduta, ação e palavras, para que eles vejam essa luz e se convertam. Amém? Ainda mais, irmãos, nos é falado que é preciso se ter essa importância fundamental da palavra de Deus e amar a Deus em todas as circunstâncias, porque há um perdão infinito no Senhor. Mas eu venho falar a respeito de uma questão muito importante, voltando para a história de Pedro. Nos é falado na palavra de Deus que Deus, ele se opõe ao orgulhoso, mas ele dá graça a humildes. Amém? Uma das principais barreiras para que a pessoa seja salva, uma das principais barreiras para vencer pecados é o orgulho. É se achar certo, é achar que sabe mais do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Corta aquilo que te faz pecar, por mais valioso que seja. A palavra de Deus diz isso. Mas a gente pensa que a gente é forte o suficiente. Mas a gente pensa que a gente é mais sábio do que o Salomão, que tinha a sabedoria divina na vida dele. Mas mesmo com toda a sabedoria, Salomão foi tido como louco, porque não considerou a palavra de Deus. Ele foi após idolatrias, porque não considerou a palavra de Deus. Ele se converteu no final da vida, mas melhor do que se afundar no pecado e ter problemas na sua vida, é olhar a palavra de Deus e fugir do pecado. Amém? Logo, nos é falado, a benignidade do Senhor é melhor do que a vida. O salmista, no Salmo 18, ele fala: eu te amo, ó Senhor, força minha. Será que você já disse quantas vezes: eu te amo, ó Senhor? Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que tudo.
Essas são as palavras do salmista para a gente meditar, para a gente entender, para a gente compreender a palavra do Senhor. E essas mensagens a respeito dessa questão. Não pense em tornar o céu difícil demais para as pessoas, sabe por quê? Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, como Jesus falou ao jovem rico. E quando os discípulos ouviram isso, eles disseram: Senhor, então é impossível alguém ser salvo. Jesus ele disse: é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Amém? Glória a Deus. Além disso, irmãos, nos é falado: acautelai-vos e guardai-vos de toda cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens. Amém? A palavra de Deus foi pregada umas festas passadas na Maioba, que foi justamente a pergunta: onde está o teu tesouro? E sabe como é que você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso da seguinte forma: onde está a sua maior alegria? É no futebol? É em outra coisa? É em qualquer outra coisa na vida? Onde está o seu tesouro? Aquilo que você usa mais tempo? É em Jesus Cristo e sua palavra? Ou é em outra coisa? Além disso, irmão, entenda que o orgulho, ele é uma total falta de compreensão da realidade e do próprio Deus. Sabe por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que o que temos que não temos recebido? A sua vida, ela é um sopro. De repente, acaba. É Deus que deu. Então como é que a pessoa se orgulha disso? E o orgulho, irmão, é um inimigo invisível, certo? Às vezes nos orgulhamos e nem sabemos. E ele é tão terrível que ele vem, nos corrompe, mas nós às vezes nem percebemos. Às vezes é um irmão que diz: ó irmão, cuidado com isso aqui. Por isso, irmão, vigiai e orai, porque o dia são maus. Sabe qual é o procedimento do servo do Senhor? O procedimento do servo do Senhor é ter medo, é ter ojeriza, é ter nojo, é ter tristeza, é ter a noção de que andar afastado de qualquer tipo de glória própria. Como diz Jeremias capítulo 9 e 1 Coríntios 1,31, o servo do Senhor diz o seguinte: eu não me gloriarei em nada, a não ser no Senhor. Você pode ter ganhado 1000 almas para Jesus na sua vida, mas você tem que dizer igual Paulo: não fui eu que ganhei, foi Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não eu, mas o Senhor. Paulo diz o seguinte: eu fiz mais do que todos os apóstolos, mas não eu não, o Senhor através de mim. Esse é um antídoto para o orgulho, tá bom? Inclusive, devemos pensar a respeito de Pedro, justamente em todo esse contexto, em toda essa questão. Nos é falado em Provérbios capítulo 6, que tem coisas que Deus odeia. Olha o que diz, capítulo 6, versículo 16: há 6 coisas que o Senhor detesta, odeia. Sim, 7 que ele abomina, é abominável ao Senhor. Olhos altivos. O primeiro é o orgulho, é abominável a Deus. Muitas vezes é o orgulho que faz a gente não pedir perdão a Deus. É o orgulho que faz a gente cauterizar a consciência e dizer: não, esse pecado não é um pecado. Mas a palavra de Deus diz: é pecado. Mas o orgulho ele nos cega. Cuidado, porque é um grande inimigo e ele precisa ser vencido pela cruz do Calvário. Ele precisa ser vencido, porque aqueles que são do Senhor Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e desejos. Aqueles que são do Senhor Jesus Cristo carregam a sua cruz, instrumento de morte, e sabem que podem passar sofrimentos aqui, mas a glória eterna está por vir. Aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, nos é falado: vocês receberão a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, se sofrerem igualmente com Ele, diz em Romanos 8, amém? Romanos 8 nos é falado que nem espada, nem angústia, nem sofrimento, nem dor, nem principado, nem potestade, nem doença, nem morte poderá nos separar do amor de Deus. É o amor de Deus que é indestrutível. É o amor de Deus que é indestrutível, não você. Vamos entender isso. Além disso, irmãos, vamos entender essas questões a respeito do orgulho e da palavra de Deus. E como ser purificado do orgulho? Tendo a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo? É ter tudo,
mas vir à terra como se não tivesse nada. Amém? É ter tudo, mas se esvaziar de si mesmo. É o que Jesus Cristo fez. Ele veio, sendo Ele o próprio Deus, onipresente, onipotente e onisciente. Ele desceu à terra, se encarnou como ser humano, se limitou nas dimensões da carne humana para salvar pecadores como eu e você. Aleluia, glória a Deus. Ainda, irmão, que o seu pecado seja vermelho como a carmesim, seja escuro como as trevas, o sangue do Senhor Jesus Cristo pode te purificar. Ele purifica de toda a culpa e de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo pode te tornar mais alvo do que a neve, mais puro do que a neve, como diz o Salmo 51. Ainda nos é falado, irmãos, que jurou o Senhor: abomino a soberba. Amém? Em Amós capítulo 6, versículo 8. E então, irmãos, é preciso que pensemos essas questões, pensemos no Senhor Jesus Cristo, na sua obra. Você não precisa estar com atenção ao que o ator, ou aqui a alguma coisa do cinema, ou mesmo alguma coisa da vida dos outros, ou mesmo alguma coisa da vida cotidiana. Você precisa olhar o último fio do cabelo do Senhor Jesus Cristo até a planta dos pés, saber as palavras de Jesus gravadas, saber cada passo da palavra do Senhor. É isso que você precisa saber. Olhar com atenção ao Senhor Jesus Cristo, porque é assim que nos diz a palavra de Deus que vamos perseverar. É assim, irmãos, olhando atentamente aquele que sofreu até a morte de cruz, até suar sangue, que vamos aprender sobre Deus e sua palavra, irmãos. Ainda mais, simplesmente, esse valor glorioso da palavra de Deus é o que precisamos saber e dar fé em Deus. E com o objetivo de guiar os irmãos a respeito da restauração, depois de vigiar e orar, pedir perdão dos pecados. Vamos ver a obra magnífica e maravilhosa de Jesus na vida de Pedro. Amém? De forma bem rápida. Os discípulos estavam pescando, não conseguiram pescar nada, e de repente ao longe viram ao Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, foi e chorou amargamente. Judas também chorou amargamente, mas foi um choro de remorso. Não foi um choro buscando perdão, mas foi um choro se afastando do Senhor Jesus Cristo. Pedro teve um choro de arrependimento, um choro de dor. Ore a Deus: Senhor, dai-me convicção de pecados. Senhor, você sabe qual é a principal obra do Espírito Santo? É convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Ele veio para isso. Ele é o outro conselheiro. Você sabe o que isso significa? Jesus Cristo está sendo representado pelo Espírito Santo em você. É Jesus Cristo em nós. Você vê a ternura e o amor de Jesus Cristo. É assim que é o Senhor Espírito Santo nas nossas vidas. É prazeroso, é glorioso, é maravilhoso. Ainda mais, nos é falado a respeito de que a palavra de Deus estava ali. Jesus Cristo, a palavra encarnada. É Ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nos é falado então, irmãos, a respeito dessas questões. Os discípulos estavam pescando e de repente eles veem um homem na praia. E no meio da pesca veio um homem na praia. E esse homem ao longe, eles não reconheceram que era o Senhor Jesus Cristo. E esse homem diz: pesquem de um lado do barco. E eles pescam. E vem muitos peixes grandes que estão prestes a afundar o barco. Mas, irmãos, naquele barco estavam os apóstolos. Mas havia um apóstolo que sabia da maldade do seu coração, que estava com seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo com problemas. Esse era o apóstolo Pedro. Aqui há uma questão importante. Quando você lê a palavra de Deus, entende ela, quando você entra no autoexame de você mesmo, você precisa orar.
Sabe por que muitas vezes há pouco poder, há pouco conhecimento da palavra de Deus? É porque a gente não ora a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso próprio autoexame, para que Deus possa transformar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você precisa ler a Bíblia, mas a Bíblia também precisa ler você. Amém? Você precisa ser lido pela palavra de Deus, para que você seja purificado e usado por Deus nessa terra. Ainda mais, nos é falado então que Jesus, Pedro, quando viu Jesus, nossa, eu imagino como o coração dele estava transbordando de alegria. É o mestre, é o mestre. A terceira vez que ele aparece é o mestre. Eu vou nadando. Eu vou rápido, eu preciso falar com o mestre, eu preciso, meu Deus, obrigado pelo mestre aparecer. Então ele vai nadando, na frente do barco. Primeiro, ele chega onde Jesus. E eu imagino que Pedro poderia pensar o seguinte: quando eu chegar lá, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai me dar uma lição de moral, Ele vai me condenar, Ele vai fazer alguma coisa comigo. Ou ele poderia pensar o seguinte: o Senhor Jesus Cristo com certeza vai me abraçar, Ele vai me receber e não ligar para o meu pecado. Mas Pedro entendeu que o Senhor Jesus Cristo foi ali para restaurar ele. Amém? Glória a Deus. O Senhor chama os seus servos à restauração, tá certo? É o símbolo de Jeremias, de um vaso que não está bem preparado, mas o Senhor pega, quebra esse vaso e faz outra massa e constrói um vaso novo. Amém? Amém. Ainda nos é falado, irmãos, que Pedro estava lá. E vamos entender o que diz essa passagem. João capítulo 21. Peço que você abra novamente para ter atenção com essa passagem. 21, versículo 15. Capítulo 21, verso 15. João capítulo 21, versículo 15. Vamos ler. Depois de terem comido, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Quando Jesus chega para restaurar Pedro, a primeira pergunta que ele faz é: Simão, você tem certeza que você me ama mais do que todo mundo? Simão, você tem certeza que você vai se exaltar mais do que a palavra de Deus que disse que vocês iriam fugir? Simão, você me ama mais do que estes? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Olha como esse coração está sendo quebrado. Amém? Olha como esse coração está sendo quebrado. Anteriormente eu digo: eu vou até a morte, eu vou ser preso, se for preciso eu morro contigo. Mas agora ele diz: Senhor, tu sabes. Amém? Eu não sei de nada, Senhor, tu sabes. Meu coração é um mistério para mim. Eu quero ter fé. A oração do servo de Deus na Bíblia também é: ajuda-me na minha falta de fé. Faz minha fé crescer, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra. Ele diz então: Senhor, tu sabes que te amo. Olha o que Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Então, pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Observa, na segunda pergunta então, ele já não fala: você me ama mais do que os outros, tá certo? Ele diz o seguinte: tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Primeiro apacenta, depois pastoreia. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Terceira vez que Jesus aparece, terceira vez que Jesus disse: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo.
Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Vocês observam os detalhes da passagem da palavra de Deus? Simão, ele teve que se prostrar. E uma coisa muito importante: o servo que Deus usa, primeiro ele quebra. Amém? Porque ele sabe que tem a natureza pecaminosa, ele sabe que ele veio do mundo com certas tendências, com certas lembranças, mas o Senhor vai e quebra. O Senhor vai e coloca algumas coisas na vida dele e disciplina, porque o Senhor ama. A disciplina é para os filhos, não é para os ímpios, é para os filhos. E amorosamente o Senhor vai e restaura. Amém? O Senhor restaura de forma gloriosa, poderosa e preciosa. Às vezes a gente se entristece na hora da dor e da disciplina, mas o Senhor promete que tem uma alegria gloriosa depois da restauração. Glória a Deus. Jesus ainda diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro cingirá e te levará para onde não quer. Você lembra do começo da passagem? Quando Pedro ele se cinge e pula no mar. Jesus ele fala o seguinte: Pedro, a tua vida, ela vai findar com alguém te levando para ser morto. E é isso que aconteceu com Pedro. A tradição nos é falado que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E ele foi levado para um lugar sem ser da vontade dele, mas já era um servo transformado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro é aquele que diz, é aquele que se volta, e quando Jesus diz: vocês vão também? Em João 6, Pedro diz: para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Glória a Deus. Jesus diz: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo, unigênito, Deus glorioso de Deus Pai. E é esse servo restaurado que Jesus usa para converter 4.000 pessoas em Atos. Glória a Deus. É esse servo que considerava Jesus Cristo mais valioso do que a sua vida, que se levanta em meio aos apóstolos e diz: olha, irmãos, entendei o que diz a palavra de Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas, uma vida transformada. Que Deus nos abençoe e ajude. Amém.